Bem-vindo ao vídeo. Antes de tudo, respeito a você que clicou nesse vídeo longo e com pouca edição, ao invés de assistir vídeos curtos. Isso mostra que você gosta de estudar e aprender. Meu nome é Rogério e eu ensino pessoas inteligentes a se tornarem expertos no digital para poder ganhar dinheiro falando sobre o que ama. E você clicou nesse vídeo, provavelmente você deve ser cristão ou católico, porque o título é muito interessante. Será que os cristãos ganham mais dinheiro no digital? E esse título, é claro que é um clickbait, mas tu vai achar muito interessante o que eu vou falar aqui, porque eu li um livro magnífico, cujo existem duas versões dele e pouca gente sabe. Se chama As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia foi escrito por C.S. Lewis e C.S. Lewis era teólogo, ele estudou muito sobre religião. E por isso eu digo que existem duas Crônicas de Nárnia. Existe aquela, que é uma história para crianças, que é lida por aqueles que não conhecem Jesus, e existe aquela Crônicas de Nárnia, que foi lida por quem já conheceu Jesus. Se você não sabe, dentro dessa história, o autor retrata o personagem Aslan, que é o leão, como se fosse uma representação de Cristo. Ele disse que o leão não é Cristo, não é Jesus do nosso mundo, é como se fosse o Jesus do mundo de Nárnia, um pouco parecido com o nosso, mas que são pessoas diferentes, porque ele não quis ser pretensioso a ponto de dizer que ele criou o Jesus como se fosse um leão. Não, mas é o Cristo daquele mundo. E o Lewis, nesse livro, aliás, caso você apenas viu o filme, saiba que As Crônicas de Nárnia é uma coleção de livros e que existem 7 livros contando as histórias que se passam em Nárnia, e que o filme, que a maioria das pessoas conhece, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é um dos 7 livros. Então, de um livro de 750 páginas que compila todas as 7 crônicas, esse filme é apenas 90 dessas páginas. Então é só um pedacinho, tem muito mais história além disso. E o autor, o tempo inteiro, retrata Aslan como se fosse Jesus, em várias metáforas, mas só para aqueles que estão atentos para poder entender. Porque após escrever o livro, o autor, inclusive, fez um texto chamado 3 Maneiras de Escrever para Crianças. E ele basicamente explica nesse texto algumas coisas de como escrever para crianças, mas uma fala muito interessante, que ele não tentou escrever para crianças, ele apenas queria explicar uma coisa, e a melhor forma que ele encontrou de fazer aquilo foi através da fantasia, e acabou que as crianças gostaram. Então ele já tinha a intenção de explicar aquele conceito fundamental que é a existência de Cristo e o significado dele dentro do livro. Esse era o propósito dele, e acabou saindo fantasioso e as crianças gostando, mas ele escreveu apenas para tentar explicar isso. E existem várias passagens que remetem a isso. Logo no filme a gente vê algo muito importante, que é, basicamente, existe um Judas, que seria o Edmundo, que é o traidor, que trai todo mundo, e que vai por causar a morte de Aslan. Ele é meio que crucificado, ele é sacrificado, morto pelos inimigos dentro de uma mesa, e depois de tanto tempo ele revive, ele vai lá e ele assopra as pessoas de pedra e elas voltam a serem humanas, ou seja, ele ressuscita os mortos. E isso é apenas alguns trechinhos, além da grande sabedoria que ele traz. Mas, se você explorar os outros livros, verás outros pontos muito interessantes, como, por exemplo, em um momento em que ele chama as crianças para cima de uma montanha que está acima do céu, e ele fala: aqui no alto é mais elevado, e o ar é mais puro, e o espírito consegue entender melhor. Aqui você me entende com clareza, mas lá embaixo não vai entender tanto, não vai ser tão claro. Em outros momentos, como por exemplo, em um dos livros, no Príncipe Caspian, ele aparece para apenas uma das crianças, para Lúcia, que é aquela que tem o coração mais puro. E quando ela encontra o leão depois de muitos anos, ela fala: nossa, como você cresceu. E aí ele fala que na verdade é ela quem cresceu e ele não mudou de tamanho. Mas o quanto maior ela se tornava, ou seja, mais ela amadurecia, maior ele parecia aos olhos dela. Isso claramente representa que o quanto mais nós crescemos em espírito, mais nós podemos reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. E os outros não conseguem enxergar ele, porque eles duvidam. E aqueles que duvidam não podem ver, mesmo que esteja na sua frente. E a partir do momento que os outros vão começando a confiar nela, e eles começam a acreditar que o leão realmente está ali, eles podem começar a vê-lo. Além de outras coisas, como o leão, ele é o criador do mundo de Nárnia. No livro antes do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o livro O Sobrinho do Feiticeiro, ou Sobrinho do Mago, ele é o criador
através do canto, ou seja, ele vem do nada, da escuridão, e através do canto, que seria a palavra, ele vai falando e as coisas vão surgindo. Ele fala árvores, surgem as árvores. Ele fala animais, surgem os animais. Ele dá o espírito para os animais e assim eles começam a falar. Então, existem várias coisas dentro da coleção de livros de Nárnia que remetem o leão como sendo Jesus. O que isso tem a ver com cristãos ganharem mais dinheiro no digital? É porque, se você dominar essa habilidade do C.S. Lewis em explicar aquilo que você quer através de uma metáfora, para que mesmo que você não precise falar diretamente, a pessoa consiga aprender e entender aquele conceito de forma profunda, guardar na memória, ter uma conexão emocional e lembrar daquela informação, isso vai te tornar um professor excelente. E no digital, as pessoas que mais ganham dinheiro são os experts. Porque o expert, ele só vem aqui na frente da câmera, fala sobre o que ama, explica, ensina as pessoas, ajuda as pessoas e ganha dinheiro por isso, tendo 50, 90 ou às vezes 100% do negócio e apenas contratando uma equipe para delegar as outras tarefas. Então, é a profissão que mais ganha dinheiro no digital, é a profissão mais recompensadora para o espírito, porque você realmente está trabalhando com o que ama. Eu posso acreditar que existam pessoas que gostam de edição de vídeo, de tráfego pago, mas é raro que essa seja a tua paixão de vida. É mais provável que você goste muito de música, ou de culinária, ou de Jesus, e se você fala sobre isso que você ama e ganha dinheiro para isso, ajudando outras pessoas ainda, sendo reconhecido por elas, sendo agradecido por elas por ter ajudado, eu acho que é a profissão mais recompensadora do digital. E se você dominar essa habilidade do C.S. Lewis de explicar através de metáforas e de histórias conceitos complexos, como explicar para uma criança a grandeza de Jesus, que inclusive é deixado de forma ambígua no último livro, que todas as crianças morrem, essa parte é clara, tem um acidente de trem, elas morrem, então Nárnia acaba e elas vão para a verdadeira Nárnia, que é mais elevada, é mais pura, é mais bonita, tem os portões dourados, eles foram pro céu, encontram todas as pessoas que já morreram, e a partir dali o leão vai levar elas para subir mais ainda. Ele começa a fazer um discurso e é narrado, até arrepiado eu tô, de que o leão começa a se transformar em algo que não é mais um leão, começa a parecer que não é mais leão. Só que aí a história acaba e fica ambíguo para entendermos. Até porque em outro momento, quando as crianças estão voltando para o nosso mundo, ele fala: vocês podem me encontrar no seu mundo. Eu tenho muitos nomes e no seu mundo eu me chamo por outro nome. Trouxe vocês aqui para que, me conhecendo melhor, pudessem me conhecer um pouco e assim me reconhecer no mundo de vocês. Então, se você dominar essa habilidade de explicar com metáforas e com histórias, isso vai te transformar num professor excelente, e um professor excelente dá resultado para os seus alunos. E no digital, se você dá resultado para os seus alunos, você tem o melhor marketing do mundo com o menor custo possível, que é o boca a boca. Eles vão ter resultado e vão recomendar o seu produto para os amigos, para os familiares, para as pessoas que eles consideram importantes, que se beneficiariam daquilo também. E assim você vai vendendo cada vez mais com menos custo. Então, se você é cristão, talvez você tenha essa habilidade, porque você provavelmente passou muito tempo da sua vida estudando um dos livros mais magníficos que nós temos na história da humanidade, que ensina sobre todas as coisas da vida através de histórias, que é a Bíblia. Se você simplesmente usar a Bíblia ou aprender com a Bíblia a sua maneira de contar histórias para poder ensinar sobre as coisas, então com certeza você vai ser um bom professor no digital, o que vai te fazer ser um bom expert e ganhar muito dinheiro. Se você está interessado em aprender um pouco mais sobre isso, de ser um expert, de criar infoprodutos, aqui na descrição tu pode conhecer o meu curso. Tem um vídeo explicando melhor sobre ele se você quiser entender mais. E se te interessar, é só clicar aqui na descrição, vai ter o link. E muito obrigado por assistir. Continue aprendendo.